Olá, rede de Semitel News. Quero me apresentar, sou o aluno Luiz Mota, da turma 2301, e hoje estou com o nosso querido amigo aqui, Tássio Vieira, da turma 2301. Fique com a gente para essa entrevista sobre a peste negra. Voltando ao Semitel News, então. Tássio, me diga, por que você escolheu estar aqui com este tema? Bom, primeiramente eu quero agradecer o professor César Augusto e você pelo esse convite, fazer essa entrevista. Então, esse tema foi um tema abordado em sala de aula, um tema muito interessante sobre essa pandemia, né, que afetou a Europa inteira. Então, um assunto muito tratado em sala de aula, um assunto muito debatido. Sim, então, esse tema foi um tema muito abordado em sala de aula, o professor César Augusto elaborou ele para a gente e foi algo muito interessante. A turma gostou, a gente achou interessante e assim recorremos a ele para que houvesse mais aulas assim, nesse sentido, e ele deu a ideia da gente fazer essa entrevista que estamos fazendo agora. Bom, Tássio, vamos lá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi a principal contaminação assim, que se espalhou diretamente pela Europa no século XIV? O que acontece? Naquela época, as pessoas não tinham esse cuidado de higiene. Então, saneamento básico não existia naquela época, o pessoal era imundo em relação a isso, então isso ajudou com que a doença se proliferasse mais, entendeu? Que houvesse essa maior contaminação da doença. E vamos começar pela origem da doença. Muitas pessoas falam que a doença era transmitida de pulgas e ratos. Sim, eles levavam a doença consigo. Porém, a doença em si ela é uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria se alojava nas pulgas e das pulgas eram passadas para os ratos. O que podemos tirar de conclusão é isso? Viam embarcações da China para a Europa. Nessas embarcações viam os comerciantes onde eles levavam alimento para exportar alimento. E devido a essa falta de cuidado, entravam animais como esses ratos, essas pulgas, se alojavam no porão dos navios. E isso fez com que nessas mudanças de rotas, nessas trajetórias, houvesse esse problema que foi levar as pulgas e os ratos que estavam contaminados com a bactéria. Então, os alimentos ficavam muito expostos, os ratos e as pulgas ficavam sobrepostos aos alimentos, e esse alimento que era comercializado, então as pessoas tinham contato com a bactéria sim. Isso foi uma das formas que fez com que a doença crescesse. Sim, Luiz, teve várias formas, vários ocorridos para essa doença ter se espalhado naquela época. A gente pode citar também uma das formas que, assim, cara, era muito estranho na época. Quando as pessoas começaram a morrer, os corpos, as mortes, os corpos que eram afetados pela doença, o pessoal jogava o corpo nos rios, nos mares. Então, assim, cara, eles usavam essa água para tomar banho, por exemplo, para beber. Então, a bactéria que estava no corpo era espalhada no rio. Então, assim, eles se contaminavam também. Essa foi uma das causas também bem importantes da época, da proliferação da doença. A gente pode citar também a questão do contato, porque pessoas ficavam próximas e acontecia de espirrar, às vezes, da outra, e saíam muitos partículas de salivas, do espirro em si também, e lá o vírus, a bactéria, na verdade, né? A bactéria também estava alojada, fazendo com que houvesse essa contaminação também das pessoas. Então, foi algo muito interessante, assim, de se falar, foi algo muito bizarro, né? Sim, excelente. E qual foi o impacto demográfico da peste negra na população europeia? Cara, teve um impacto muito grande, porque a doença em si, ela acabou com 1/3 da população europeia, cerca de 70 a 75 milhões de pessoas. Alguns falam que foi 70, outros falam que foi 75, por isso eu falo cerca de 70 a 75 milhões de pessoas. Então, cara, isso, imagina, 75 milhões de pessoas é muita coisa. Então, houve esse impacto muito grande.
E com isso houveram dificuldades na economia também por ter acontecido isso, porque as pessoas não queriam trabalhar no medo de pegar doença, porque havia muitos casos de mortes. Então, assim, a mão de obra da época encareceu porque ninguém queria ir, cara. Então, o país em si foi tendo essa queda econômica devido aos gastos por pessoas não quererem fazer o serviço com medo de pegar doença. Então, teve um impacto muito grande, cara. Um impacto muito grande. Correto. E qual foi o papel da igreja? O que a igreja influenciou quando a peste negra começou a ocorrer, quando se espalhou pela Europa? Qual foi o papel da igreja para mostrar às pessoas do que foi, o que é e o que pode acontecer, o que poderia acontecer no futuro? Bom, a igreja em si teve um papel muito importante mesmo, porque a religião que predominava naquela época era a religião católica, né? O que acontece? Quando a doença começou, as pessoas começaram a se questionar o porquê daquilo que está acontecendo, assim, do nada, porque não tinha conhecimento científico, ou algo assim que tratasse isso. As pessoas não tinham. Então isso fez com que o povo da época achasse que fosse um castigo divino, a igreja achasse que aquilo era um castigo divino. Tanto é que, após isso acontecer, o pessoal se castigavam em céu aberto, chicoteavam os outros, se agrediam pelo fato de achar que isso era um castigo de Deus, e assim eles achavam que era uma forma de pedir perdão, porque eles não tinham ideia que isso era a bactéria que estava matando o pessoal, era a peste negra, a peste bubônica. Certo, entendo sim, a peste negra naquela época realmente foi algo muito impactante para a sociedade, tanto que a igreja sim teve um papel muito importante, isso é coisa que vale lembrar muito bem. E de como a peste negra afetou na economia da Europa, de países que estavam muito bem economicamente, países que estavam com baixas rendas economicamente. Então, como foi afetada a economia da Europa? Cara, para a gente falar desse assunto, eu vou ter que ser um pouco mais intenso, um pouco mais específico. Bom, o que acontece? Teve um afeto muito grande na economia. Isso aconteceu pelo fato de a gente já falou da igreja, porque muitas pessoas pararam de acreditar. A igreja também, algumas pessoas que faziam parte, se aproveitaram do que estava acontecendo para pedir, por exemplo, dinheiro, porque se pagassem, elas iam orar nas pessoas e assim elas seriam curadas. Porque, como eu te falei, eles achavam que isso era um castigo divino. Dando continuação, o que acontece perante todos esses acontecimentos? Não, é só segurando. Tá, sim, voltando aqui. O que acontece? Teve um impacto muito grande mesmo, após esse abuso de autoridades, porque naquela época a igreja católica era autoridade, o pessoal tinha muita fé. Então, depois que descobriram que as orações, que as ofertas que eles faziam, eles se autocastigavam, não estava servindo de cura para a doença, eles começaram a se questionar e a igreja assim perdeu credibilidade na época, porque pararam de acreditar, tiveram menos fé do que estava acontecendo. Então, foi um assunto que fez com que a igreja perdesse boa parte da sua autoridade. Voltando à economia. A economia do país teve uma queda muito grande. Porque, como eu disse, as pessoas não queriam trabalhar, com medo de medo de pegar o contágio da doença, exato. Com medo disso. Então, a mão de obra encareceu, então os países foram obrigados
a ser mais liberal em questão do dinheiro, porque não tinham trabalhadores para ficarem responsáveis pelas plantações, pelo campo, por construções da época. Então, assim, houve um grande investimento do país e as cidades afetadas também tiveram que ser mais, como podemos dizer, se reestruturar. Tudo bem. Bom, vamos lá, só irei fazer mais 2 perguntas para você. Bom, quais foram as medidas tomadas para tentar conter a peste negra? O que o governo da época, o que a população tentou a fazer para conter a peste negra, conter formas de contrair a doença e formas de espalhar a doença por cidades, vilarejos e pelo próprio país? Bom, Luiz, muito interessante sua pergunta. O pessoal naquela época eles não tinham conhecimento sobre cuidados médicos, então de imediato era muito legal você perguntar isso, porque os médicos da época eles usavam máscaras com bicos e colocavam ervas aromáticas dentro dessas máscaras, porque assim eles achavam que evitaria de pegar a doença pelo cheiro que essas ervas liberaram, né? Liberaram. Tudo bem. O pessoal também achava muito... Outra coisa que acontecia bastante, os médicos que tinham cuidado com essas pessoas que estavam doentes, acreditavam que se retirasse esse sangue que estava no corpo e o corpo produzisse outro sangue, eles acreditavam que assim haveria a expulsão da doença. Só que não é bem assim. Então, eles pegavam sanguessugas, colocavam no corpo dos doentes e elas faziam a absorção, com certeza, do sangue, obviamente, do sangue do paciente. E eles achavam que isso faria com que, após o corpo produzir mais sangue, a doença seria eliminada. Só que muito pelo contrário, isso não tinha efeito nenhum. Mas era o que eles pensavam na época, né? Bom, isso era um assunto muito delicado, porque algumas pessoas também chegavam a óbito por isso acontecer. Chegavam a óbito, porque eliminavam muito sangue do corpo, daí não tinha mais para produzir, então algumas pessoas morreram por causa desses cuidados, que não eram cuidados. Bom, a peste negra é um assunto mundial, todos os cidadãos conhecem a peste negra, né? Já escutaram falar sobre essa doença, mas o pessoal da Europa também, como ocorreu lá, então eles devem saber muito sobre isso. E tem algum estudo científico, alguns estudos historiadores e cientistas, e perguntando, sim, procurando saber se um dia a peste negra pode voltar. Você sabe me dizer se algum dia a peste negra pode voltar a atuar como uma doença novamente, ocorrer uma nova pandemia? Então, Luiz, essa doença existe até hoje. A doença não acabou. Porque quando houve os avanços tecnológicos na época, avanços da medicina em si, eles aprenderam como combater a doença, que foi através de antibióticos. E a bactéria não resistia e assim era expulsa do corpo. Só que até hoje, cara, existem poucos casos anuais, assim, a gente percebe que ainda tem algumas notícias, reportagens, a gente consegue ver isso. Só que, como descobrimos a cura da doença, que é através de antibióticos, ela parou de proliferar, então virou uma doença comum como as outras. Uma pergunta que é perguntada por todos, uma curiosidade minha também, curiosidade não deve ser só minha, mas de algumas pessoas que estudam sobre a peste negra, o porquê se chama peste negra e os seus principais sintomas que quando você contrai a doença tinha no ser humano. Boa pergunta, Luiz, muito interessante a sua pergunta. Na verdade, o real nome da doença é peste bubônica, porque a bactéria em si, ela afetava
os bubões do nosso corpo, fazendo com que houvesse inchaço, bolhas pretas. Então, ao acontecer isso no corpo, as pessoas da época chamavam de peste negra devido à cor que ficava a pele das pessoas quando afetada pela doença. Só que também teve outros sintomas, febre muito alta. Então, realmente foi muito sofrimento do pessoal da época. Então, resumidamente foi isso. Bom, bacana demais. Então, chegamos ao final da nossa entrevista. Você tem algumas considerações finais a fazer? Bom, Luiz, muito interessante. Fazendo só um resumão aqui do que foi a doença. A doença que se originou, segundo os historiadores, na China e foi levada para a Europa. Houve esse problemão, né? E matou muitas vidas na época, 70, 75 milhões de pessoas, não é brincadeira. E houve esse avanço tecnológico também, só concluindo, que foi quando descobriram que os antibióticos combatiam a doença em si, e isso fez com que a população evoluísse. Tá. Eu quero também, já aproveitando, agradecer você por esse convite, agradecer o professor César Augusto e as pessoas que estão assistindo. Obrigado por assistir essa entrevista e passo a voz para você. Certo, então, quero agradecer também, muito obrigado por ter vindo aqui, para a gente ter feito essa entrevista. Agradecer o convite do professor César Augusto, que me disponibilizou aqui para estar hoje aqui, dando essa entrevista com o nosso aluno Tássio, e pedir para que todos que assistiram aqui que se inscrevam nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Histórias e Conexões, perdão. História em Conexão. História e Conexão. E também no nosso Instagram, CMTO News. Bom, é o fim da nossa entrevista, velho. Muito obrigado. Deus possa nos abençoar. Amém. Deus acima de tudo.